Essa casa está localizada no Main Village e na West Park Drive, que é uma das ruas mais desejadas daqui de Celebration. Uma casa que a gente chama de estate home, que tem 6 quartos, 6 banheiros e um lavabo, uma piscina, uma área incrível. Ela é de fundo para mata, é um lote muito grande. É uma casa grandiosa e que muitas pessoas desejariam. O Main Village foi onde tudo começou em Celebration. Main Village fica em torno do downtown, que é aquela área que tem o lago, os restaurantes. E tem algumas ruas aqui em Celebration que são icônicas. E essa aqui, a West Park Drive, é uma delas. Olha, o comprador de uma casa dessa de 3.250.000 é um comprador muito sofisticado. É um comprador que sabe muito bem o que ele quer, conhece muitas vezes Celebration. Essa família, principalmente, que comprou aqui, é uma família que já tinha esse amor pela cidade, esse desejo de ter uma casa aqui. Então, uma pessoa realmente que está buscando uma propriedade deste valor, deste calibre, eles entendem muito bem o produto, são pessoas muito bem preparadas. Esses principalmente que compraram aqui, não titubearam, eles chegaram e fizeram oferta no mesmo dia. Esse listing chegou até mim de uma maneira muito inusitada, porque os donos desta casa também são corretores, são brokers, e eles também poderiam colocar essa casa no mercado, como eles iriam colocar a casa no mercado. Só que, como nós trabalhamos juntos, eu os conheço há muito tempo, eles sabem muito bem do meu trabalho, da minha especialidade em Celebration, em propriedades de luxo em toda essa região aqui da Flórida. Eles me ligaram para saber a minha opinião de valor sobre a casa. Eu dei opinião de valor, aí eles me pediram indicação de um fotógrafo, de um cenografista, eu dei. E eu fui ajudando bastante nesse processo deles, e eles foram entendendo, porque apesar de eles serem brokers, eles não trabalham vendendo casas, eles trabalham em partes mais administrativas. Então, quando você não está ali naquela vivência do dia a dia, que é onde eu estou, é difícil. São muitos detalhes. E uma casa desse nível, foi o que eu falei para eles, você não pode listar uma casa desse valor sem uma estratégia de marketing muito delineada. E eles foram entendendo que realmente dá trabalho. E aí eles chegaram à conclusão que seria a melhor coisa para eles me contratar como agente deles para que eu colocasse essa casa no mercado para eles. E sobre o valor dessa casa, que foi a primeira pergunta, a primeira razão pela qual os proprietários dessa casa me procuraram para ter minha opinião, eu dei uma opinião muito realista do valor de mercado, assim como eu faço com todos os meus clientes. E eu expliquei para eles, não é exatamente o que você quer, é o que o mercado quer, é o que o mercado aceita. E claro que eles, sendo do meio da indústria, eles entenderam perfeitamente, até porque todo o relatório que eu apresentei para eles tinha muito fundamento. Eu fiz uma análise muito detalhada de todas as casas similares que venderam, que estavam sob contrato, como que está o mercado de Celebration, que inclusive para esse tipo de imóvel está absurdamente rápido, absorvendo muito esse estoque. E eles entenderam toda a minha racionalidade através dos relatórios com os números, porque não é a minha opinião, é o que o mercado está indicando, aceitaram e tivemos muito sucesso. Antes de eu colocar essa casa no mercado, eu coloquei em prática toda a minha estratégia de marketing, que eu nem vou revelar toda ela aqui, porque aliás, né, é o segredo do meu trabalho, mas eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Uma das coisas que eu faço, que é muito importante, é contactar os key players deste mercado. Quem são as pessoas que realmente estão vendendo casas deste padrão aqui na nossa região? Isso tudo é uma pesquisa para saber quem são essas pessoas, o que eles estão produzindo. E aí então, antes mesmo dessa casa ir para o mercado, eu entrei em contato com cada um deles. Eu peguei toda a minha database de clientes que também são potenciais compradores para um imóvel como esse, e eu já apresentei para eles antes mesmo dessa casa entrar no mercado, para que eles tivessem a oportunidade exclusiva de o acesso a uma casa dessa. Toda essa parte de preparação de marketing para o lançamento da casa, porque quando a casa foi lançada, eu fiz um evento de lançamento, a gente fez toda a parte de divulgação em mídia, fez a parte de divulgação através de e-mail, textos, enfim, várias coisas desse tipo.
Eu costumo fazer, antes de lançar casas, principalmente as de valor muito alto, eu acredito muito no chamado Brokers Open, que é um evento privado que eu faço para corretores de grande produção, para que eles venham visitar a casa antes dela entrar no mercado. 24 horas antes da casa ir para o mercado, eu dou a esses profissionais a oportunidade de eles virem aqui visitar, ter os primeiros olhos, pensar nos clientes deles, e aí então, de repente, esse cliente tem a oportunidade de comprar a casa antes mesmo dela ir para o mercado. E foi o que aconteceu nesta casa e em muitos outros Brokers Open que eu faço. Antes mesmo da casa estar no mercado e durante esse evento, eu já tive a percepção de que eu teria uma venda ali. Porque como os corretores que eu trouxe aqui são corretores de muita produção, eles já vieram com os olhos certeiros, com os clientes certos em mente, e através das nossas conversas, todo mundo aqui conversando, eu já tinha percebido que tinha um ali que ele estava pronto, com o cliente pronto para comprar. Ele já ligou para o cliente dele já fez um tour virtual com ele, e logo após ele já me falou que o cliente iria voar. Naquela noite ele estava pegando um voo aqui para Orlando para visitar essa casa, e no outro dia cedo eu abri a porta para o cliente dele. Ao meio-dia nós tínhamos uma oferta e às 6 da tarde a oferta estava executada, a casa estava sob contrato. O fato de um dos agentes que esteve aqui imediatamente ligar para o cliente dele, o cliente já ter esse interesse de pegar um voo, tá aqui no dia seguinte para fazer uma visita, explica muito bem a precisão desse tipo de evento que eu faço. Porque você convidando as pessoas certas e já discutindo com as pessoas o que vai entrar no mercado, qual o produto, eles já vêm aqui com esse cliente em mente. É tão importante, e a maioria dos corretores, infelizmente, eles acham que pegar uma casa para colocar no mercado é pegar a casa e colocar no MLS, sentar no escritório deles e esperar a venda. Não é isso, gente. Se o seu corretor está fazendo isso, você precisa reavaliar. No dia seguinte, quando eu recebi, eu estava com a oferta em mãos, uma oferta com o preço muito perto do valor pedido, sem contingência financeira, ou seja, se o financiamento do comprador não fosse aprovado, ele iria pagar à vista a casa. Quando eu entreguei essa oferta para os vendedores, eles não acreditaram. Eles acharam assim fenomenal, eles entenderam todo o processo que eu vim fazendo nas 2 semanas anteriores para preparar a casa, para deixar a casa toda bonita, organizada, fizemos os reparos necessários, todo um pré-preparo para que a casa entrasse no mercado da melhor maneira possível. E aí então o resultado é esse, quando tudo é feito com muito detalhe e precisão, só pode dar certo. A média de dias que uma casa como essa fica à venda em Celebration, nos tempos de hoje, de 34 dias. Eu vou falar para vocês, eu devo confessar que eu fico com um pouco de orgulho de mim mesma, de tudo que eu fiz em conseguir colocar essa casa sob contrato em 11 horas. Olha, são 17 anos de mercado imobiliário aqui na Flórida Central. Só esse ano, em 2026, a minha produção até agora, no começo do mês de junho, que eu estou gravando esse vídeo, é de quase 9 milhões de dólares, produção solo. Uma venda dessa, de 3,2 milhões de dólares, significa muito, e significa que eu continuo crescendo, que tudo que eu fiz até agora está se provando que funciona, que as pessoas confiam em mim, que a cada dia que passa eu tenho mais e mais condições de atender os meus clientes com a excelência que eles merecem. O que eu acho importante, o que eu gostaria que as pessoas que estejam querendo vender um imóvel, tanto aqui em Celebration como em qualquer outro lugar aqui na Flórida, primeira coisa, elas têm que entender que elas precisam ter um corretor, um agente de real estate com bastante experiência, que trabalhe com muita ética, que conheça muito bem aquele mercado em específico aonde esse comprador tem essa casa, porque é um erro muito comum de você entregar a sua casa para vender com uma pessoa um amigo que acabou de tirar a licença de real estate, ou sobrinho de uma amiga, ou para ajudar um amigo. Só que isso não é o momento de fazer caridade, isso não é o momento de você praticar a amizade. Isso é o momento de você proteger o seu bem, de você vender com o melhor valor que ele tem. Então, se você trabalha com um corretor que não vai realmente trabalhar o seu imóvel, trabalhar por você, você está deixando dinheiro na mesa. Excelência, processo e sofisticação é exatamente a diferença entre uma casa ficar
como essa, poucas horas no mercado ou ficar meses ou dias acima da média daquela região. Se você é uma pessoa que está pensando em vender uma casa aqui em Celebration ou em qualquer região da Flórida, o meu conselho para você é: pesquise muito antes sobre o seu agente imobiliário, sobre o seu corretor, antes de você contratá-lo. Não tem nada de errado em você entrevistar 3, 4, 5, quantos você quiser, até você ter certeza que aquele é o melhor profissional para você. Você precisa entender se esse profissional tem um histórico forte de vendas, porque nós, corretores, só aprendemos quando nós vendemos, quando nós estamos ali no campo todos os dias, vivendo todas as situações inusitadas que acontecem em todas as transações. Então esse corretor precisa ter um track forte de vendas, ele precisa entender o mercado, você tem que fazer perguntas sobre o mercado, como que o mercado vem sendo durante os últimos anos, para você entender a que profundidade que ele sabe desse mercado. Pergunta sobre o processo dele, pergunta qual é o processo de marketing, o que ele vai te entregar de marketing para essa casa, pergunta quem é o comprador da sua casa. Se o corretor não tiver essas respostas, você deve continuar procurando até você achar alguém muito forte e competente que vai te ajudar e não vai te atrapalhar.